proteção de sistemas elétricos industriais. Essa é a sua área de atuação. O que é um sistema elétrico de proteção industrial? Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para estar aqui com vocês para conversar um pouco aí sobre eletricidade, né? A proteção de sistemas elétricos, se a gente pensar na nossa casa inicialmente, né, a gente está pensando ali no quadrinho, o pessoal chama de quadro de luz, né, ou quadro de força e luz, né, o quadro onde você tem os disjuntores, né, e ali aqueles disjuntores são responsáveis por fazer a proteção da instalação elétrica, né, do seu sistema. Quando a gente vai para a indústria, né, a proteção ela se torna um pouco mais sofisticada, né? Você tem que proteger com mais eficiência, né, com mais sensibilidade, né? Não só os cabos, né, que seria numa instalação elétrica predial, mas também os equipamentos, né, as linhas, as redes, né? Então tudo isso caminha para uma engenharia de proteção, né? Você precisa fazer estudos mais detalhados, estudos de curto-circuito, estudos de seletividade, conhecer a suportabilidade dos equipamentos, né, térmica, dinâmica, para que você possa configurar seus dispositivos de proteção da melhor forma, né? Nem sempre, ou quase nunca, né, você tem uma proteção ou uma seletividade perfeita, né, em função da limitação da sua própria instalação ou dos seus dispositivos de proteção, né? Mas com aqueles recursos que você tem ali disponível, né, você faz um estudo para que aqueles dispositivos de proteção operem da melhor forma, né? Desligando a menor parcela do sistema quando tiver um defeito, né, para não afetar as demais áreas da planta, né, e minimizando os danos também nos equipamentos, nos motores, nos transformadores, nas barras, né? Um trabalho desse porte numa empresa como a que você trabalha, a Vale, é uma coisa que deve ter um tamanho assim inimaginável. Como é que funciona esse sistema de proteção numa empresa desse porte, Felipe? Sim, em primeiro lugar é uma escola, né? Eu comecei a gostar de proteção ainda na graduação. Eu tive um professor muito bom, né, o professor Paulo Fernandes Costa, um abraço para ele aqui, de uma empresa de Minas Gerais, e que me motivou muito a estudar esse tema, né? Então eu formei achando que sabia proteção. Aham. Pô, sei bastante de proteção, né? E aí quando você vai para o mundo real, você vê que o buraco é mais embaixo. Então a empresa que eu trabalho atualmente, você tem um parque muito heterogêneo. Você tem equipamentos, né, da década de 70, de 80, 90, até equipamentos muito novos, né, já de 2020, né? As plantas que entraram em operação há pouco tempo, e com filosofias também diferentes. Algumas empresas foram incorporadas pela Vale à medida que ela foi crescendo, né? Uhum. E que traziam filosofias de sistemas elétricos diferentes. Alemão, por exemplo, né? Com neutro isolado, ou com neutro aterrado por bobina Petersen, né? Então tudo isso cria cenários, né, para a gente aprender, né? Os problemas bem aparecem, né? Você tem ali a teoria que você conhece um pouco, mas você vê que você vai precisando de mais, você vai precisando se aprofundar. E os problemas reais, eles sempre trazem algo novo, trazem alguma coisa que não prevista, né? Eu tive um professor que ele falava assim, quando tiver o defeito, quando tiver o problema, na sua primeira análise, sempre vai ter uma coisa estranha. Vai falar alguma coisa ali que não está batendo. Parece que está violando algum princípio fundamental ali. E aí, você investigando um pouquinho mais, você vai descobrir porque as coisas são multifatoriais, né? Assim, você tem causas distintas, as disciplinas se misturam às vezes, né? Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a Vale foi uma escola, né? No sentido, no quesito proteção de sistemas elétricos, né? Eu pude aprender bastante fazendo o serviço natural, né? A empresa muito grande também, ela tem um detalhe, né? A Vale tem esse diferencial que investe muito em segurança e eletricidade, né? Então, quando muitas das vezes você desenvolve soluções ou pensa em formas de resolver os problemas e isso precisa de recurso, normalmente você tem o patrocínio, né? Já fazendo uma conexão de proteção de sistemas elétricos com segurança em Sim. eletricidade.
Então, tudo isso também é muito bom, porque você concebe, você bola as coisas, né? E não fica só no papel. Você leva, né? Implementa, testa, vê A funcionando. Vale estimula isso. Sim, você tem um patrocínio muito grande, né? Se você, né, mostra ali que você vai ter resultado em segurança, que é relevante, né? Assim, nunca faltou patrocínio, né?